Se você pudesse realizar algo impossível hoje, o que escolheria? Talvez restaurar um relacionamento perdido, vencer uma batalha que parece não ter saída, ou conquistar aquilo que todos disseram ser inalcançável. A verdade é que o impossível não assusta a Deus. É justamente aí que ele mostra quem realmente é. E a pergunta que fica é: você acredita que ele pode fazer o impossível na sua vida? Você já parou para pensar no que faria se tivesse a chance de realizar algo impossível? Não estou falando de um simples sonho ou de uma meta ambiciosa, mas de algo que foge totalmente da lógica humana. Algo que, só de pensar, parece absurdo demais para acontecer. Imagine por um instante vencer aquilo que todos disseram que era irreversível. O impossível carrega esse peso. Ele nos assusta, mas também nos fascina. E, no fundo, cada um de nós tem um impossível secreto guardado dentro de si. Quando olhamos ao nosso redor, vemos que as maiores histórias de transformação nasceram justamente do improvável. Pessoas que foram desacreditadas e, ainda assim, superaram as barreiras mais duras. A verdade é que o impossível não é uma sentença final, mas um convite para enxergar além do que os olhos conseguem ver. É nesse ponto que a fé começa, porque a fé não depende daquilo que está ao alcance das nossas mãos. Ela nos leva para um território onde tudo pode mudar em um instante. E é exatamente nesse território misterioso que descobrimos o coração do que realmente importa. Porque, enquanto nós nos limitamos pelo que conseguimos calcular, Deus age no invisível e no incalculável. O impossível, afinal, não é um limite, mas o palco onde Ele mais gosta de agir. Mas a grande questão é: como podemos ativar essa fé que rompe barreiras? A resposta pode ser muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais desafiadora do que você imagina. Você sabia que a fé só começa quando a nossa força termina? Parece chocante, mas é exatamente isso. Enquanto insistimos em resolver tudo com as próprias mãos, permanecemos presos ao que é apenas possível. O que impressiona é que até pessoas sem fé em Deus realizam grandes feitos todos os dias. Mas Deus não nos chama para o grande, Ele nos chama para o impossível. E essa é a diferença que muda completamente a forma como enxergamos a vida. Pensadores e líderes espirituais de todos os tempos já perceberam essa verdade. A. W. Tozer disse que Deus procura pessoas com quem ele possa realizar o impossível. George Mueller afirmou que a fé não opera no campo do que é humanamente viável. E D. L. Moody declarou que, se Deus é o nosso parceiro, nossos planos precisam ser grandes demais para caberem apenas em nossas mãos. São palavras que nos lembram de que a fé é justamente o espaço onde Deus se manifesta com mais força. O incrível é que, quando paramos para analisar, percebemos como muitas vezes limitamos nossa fé ao que é confortável e previsível. Mas é fora da zona de controle que o impossível se revela. E a pergunta que surge é inevitável: por que insistimos em olhar para os desafios como barreiras, quando eles podem ser oportunidades para testemunhar o sobrenatural? É aqui que começamos a entender o erro mais comum diante do impossível, e ele pode estar acontecendo exatamente agora na sua vida. Você já percebeu que o maior inimigo da fé não é a dúvida, mas a pressa? A ansiedade de querer tudo agora sufoca a confiança em Deus e nos leva a acreditar que Ele está atrasado. A verdade é que o tempo de Deus nunca falha, mas o nosso coração, impaciente, insiste em querer resultados imediatos. E é justamente nesse descompasso entre o nosso relógio e o dele que a fé é mais testada. Na Bíblia, vemos exemplos claros disso. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. José passou anos preso antes de se tornar governador. E Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. O que todos eles tinham em comum? Eles aprenderam que o impossível não acontece no nosso tempo,
mas no tempo perfeito de Deus. A espera, que para nós parece castigo, na verdade é treinamento para algo maior. E é exatamente nesse ponto que muitos tropeçam. Confundem silêncio com abandono, quando na verdade é preparação. O que Deus está construindo no invisível pode ser muito maior do que aquilo que você está pedindo. Mas a questão é: como manter a fé firme quando o silêncio parece ensurdecedor? Esse é o segredo que diferencia quem desiste de quem testemunha milagres. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Você sabia que muitas vezes Deus responde às nossas orações de forma completamente diferente do que esperamos? Pedimos portas abertas e Ele permite que algumas se fechem. Pedimos forças e Ele nos coloca diante de situações que exigem coragem. Pedimos milagres e Ele nos dá instruções simples que parecem pequenas demais para gerar grandes mudanças. Isso não é descuido, é propósito. Cada detalhe do caminho tem uma razão. Um exemplo marcante está na história de Naamã. Ele buscava uma cura grandiosa, esperava um gesto espetacular, mas o profeta Eliseu simplesmente disse: "Vá e mergulhe no Rio Jordão." Aos olhos humanos parecia ridículo, mas foi exatamente essa obediência ao detalhe que trouxe a transformação. O mesmo acontece conosco. O impossível muitas vezes se esconde atrás de atos de fé aparentemente insignificantes, mas que carregam poder sobrenatural. E é justamente aqui que surge o grande desafio. Estamos preparados para obedecer mesmo quando a instrução não faz sentido. O segredo não está apenas em crer, mas em agir de acordo com a fé, ainda que isso contrarie a lógica. E no próximo tópico, vamos revelar o que acontece quando a obediência encontra a promessa. Um encontro que muda destinos inteiros. Você já parou para pensar que, muitas vezes, o maior inimigo do seu milagre não é a falta de fé, mas a pressa? A ansiedade de ver tudo acontecer no nosso tempo pode nos fazer desistir 1 minuto antes da resposta chegar. É como cavar um poço e parar a centímetros da água. O tempo de Deus não é atraso, é precisão. Ele chega exatamente no momento em que precisamos, nem antes, nem depois. A Bíblia está repleta de exemplos disso. José esperou anos em meio à prisão até ver seus sonhos se realizarem. Abraão aguardou décadas pela promessa de um filho. Até mesmo Davi foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. O que todos eles têm em comum? Deus não os esqueceu, apenas os preparou. Cada período de espera foi um processo de amadurecimento para que estivessem prontos quando a promessa finalmente chegasse. E talvez seja justamente esse o ponto que precisamos aprender. O tempo de espera não é perda, é investimento. É nesse intervalo que Deus molda o caráter, fortalece a fé e alinha as circunstâncias. Mas e quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor? No próximo tópico, vamos descobrir como interpretar esse silêncio e transformá-lo em um dos maiores sinais da presença dele. Você sabia que o silêncio de Deus não significa ausência, mas muitas vezes é uma resposta em si? Estudos mostram que uma das maiores causas de ansiedade espiritual é a sensação de que nossas orações não estão sendo ouvidas. Esse vazio pode gerar dúvidas, medo e até a vontade de desistir. Mas, na verdade, o silêncio divino é um dos instrumentos mais poderosos de crescimento e fortalecimento da fé. Na Bíblia, vemos exemplos claros disso. Jó não ouviu respostas imediatas em meio ao seu sofrimento, mas foi justamente nesse silêncio que sua confiança em Deus se aprofundou. Jesus, no jardim do Getsêmani, também enfrentou um momento em que o Pai parecia distante. O que esses momentos nos mostram é que o silêncio não é abandono, é lapidação. É como se Deus estivesse nos treinando para depender mais dele do que das circunstâncias. E é exatamente nesse ponto que surge a chave da transformação. Aprender a interpretar o silêncio como um convite para ir mais fundo.
Ele pode estar dizendo: espere, confie, continue. Mas como podemos manter a esperança acesa quando tudo ao redor parece apagar nossa fé? No próximo tópico, vamos revelar o segredo para não desanimar, mesmo quando a caminhada se torna pesada. Você sabia que a maioria das pessoas desiste de seus sonhos a poucos passos da vitória? Estudos mostram que muitos abandonam seus objetivos justamente no momento em que estavam mais próximos de conquistar a mudança que tanto esperavam. Esse padrão também acontece na vida espiritual. Quando a espera se torna longa, a tentação de desistir cresce. Mas é exatamente aí que o inimigo tenta agir, porque ele sabe que a promessa está prestes a se cumprir. Na prática, não desanimar significa manter os olhos fixos em Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Significa acreditar que cada oração foi ouvida, ainda que a resposta não seja visível. É como caminhar por um deserto acreditando na existência do oásis. Os maiores milagres da Bíblia aconteceram quando alguém decidiu permanecer firme, mesmo quando tudo apontava para o fracasso. A perseverança é a ponte entre a promessa e o cumprimento. E aqui está o ponto mais desafiador: manter a chama da fé acesa enquanto o tempo passa. O segredo está em transformar a espera em um altar de confiança. Mas, afinal, de onde vem a força para continuar quando parece não restar nada? No próximo tópico, vamos entender como a esperança se torna combustível para a fé e como ela pode mudar completamente a forma como enfrentamos os períodos de silêncio e demora. Você já percebeu que a esperança é uma das forças mais poderosas que um ser humano pode carregar? Estudos em psicologia apontam que pessoas esperançosas vivem mais, lidam melhor com o estresse e têm maior capacidade de superar crises. A esperança não é apenas um sentimento passageiro, mas um combustível interno capaz de manter alguém de pé, mesmo diante das maiores tempestades. Quando tudo parece perdido, é ela que sussurra: ainda há um amanhã. Ter esperança, no entanto, não significa esperar de braços cruzados. Pelo contrário, é uma postura ativa de quem acredita que a mudança virá e se prepara para ela. É como um agricultor que planta a semente mesmo em tempos de seca, porque sabe que a chuva vai chegar. Essa força interior nos conecta à fé e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias atuais. Quanto maior a esperança, maior a resiliência diante das provações. Mas aqui está o mistério: a esperança por si só precisa estar firmada em algo que não pode falhar. E é nesse ponto que a fé em Deus se torna essencial, porque Ele é o único que não muda e não decepciona. No próximo tópico, vamos descobrir como a fé e a esperança se entrelaçam, formando uma aliança poderosa capaz de transformar qualquer realidade, inclusive a sua. Quer entender como isso acontece na prática? Você sabia que a ciência já comprovou que a gratidão pode literalmente mudar o funcionamento do nosso cérebro? Pesquisas revelam que pessoas que cultivam o hábito de agradecer têm níveis mais altos de felicidade, menos sintomas de depressão e até uma melhora significativa na qualidade do sono. A gratidão não é apenas uma atitude bonita, é uma ferramenta poderosa de transformação pessoal e espiritual. É como acender uma luz em meio à escuridão. Praticar a gratidão diariamente nos faz enxergar além das faltas e valorizar as bênçãos que já recebemos. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim mudar o foco, fortalecendo o coração para lidar melhor com os desafios. Quando agradecemos, criamos um ciclo positivo. Quanto mais reconhecemos as dádivas, mais força temos para enfrentar o que ainda precisa mudar. É uma chave simples, mas com impacto profundo na vida emocional e espiritual. Mas aqui vem a pergunta que pode mudar sua perspectiva. E se a gratidão for também uma forma de aproximar-se de Deus e fortalecer sua fé? Afinal, agradecer não apenas transforma o interior, mas abre espaço para receber ainda mais.
No próximo tópico, vamos explorar como o ato de agradecer está diretamente conectado à oração, criando um elo íntimo entre o coração humano e o divino. Está pronto para descobrir esse segredo? Você sabia que cerca de 90% das preocupações que temos nunca chegam a se concretizar? Ainda assim, gastamos uma enorme quantidade de energia mental e emocional com medos e cenários que só existem na nossa imaginação. A ansiedade se alimenta desse ciclo, nos afastando da paz e roubando nossa capacidade de viver o presente. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis que nos esgotam a cada passo. O segredo para quebrar esse padrão está em aprender a confiar mais e controlar menos. Muitas vezes, a necessidade de prever e dominar tudo gera exatamente o oposto: insegurança, estresse e desespero. Quando aceitamos que não temos controle sobre tudo, abrimos espaço para a fé, para a serenidade e até mesmo para novas oportunidades que antes não enxergávamos. É nesse ponto que a mente encontra equilíbrio e o coração descansa. E aqui surge a grande reflexão. Se não temos poder sobre todas as situações, em quem ou em que estamos depositando nossa confiança? A vida é feita de escolhas e uma das mais importantes é decidir se vamos viver presos ao medo ou se vamos caminhar com confiança, acreditando que cada desafio também traz consigo uma oportunidade de crescimento. Quando entendemos que não estamos sozinhos e que cada passo faz parte de um propósito maior, a jornada se torna mais leve, mais significativa e cheia de esperança. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Isso nos ajuda a levar inspiração e força para muito mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Que você siga em paz, com coragem e fé renovada para enfrentar cada dia. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.